Olá pessoal, meu nome é Arielle, eu sou médica neurologista aqui do Hospital de Santa Marta e hoje eu vou responder algumas perguntas para vocês sobre doença de Alzheimer. Nós selecionamos as perguntas mais procuradas no Google e eu vou falar um pouquinho delas. A primeira pergunta é: o que é Alzheimer? Bem, doença de Alzheimer é a demência mais prevalente que existe hoje, a forma mais comum de demência. E o que seria demência? Demência é uma perda progressiva de pelo menos 2 domínios cognitivos. O que a gente chama de domínio cognitivo é, por exemplo, atenção, linguagem, função executiva, orientação. Então, a perda progressiva desses domínios associado a uma perda da capacidade de produzir seu trabalho ou da sua capacidade de interação social, essas duas coisas associadas são utilizadas para a gente diagnosticar demência, falar que a pessoa tem demência. O que causa a doença de Alzheimer? Bem, não existe uma causa definida. A doença de Alzheimer ela é gerada por um conjunto de fatores. Existem os fatores genéticos e os fatores de risco não genéticos, por exemplo, os fatores ambientais. Dentre eles, um dos mais importantes seria a idade, o avançar da idade aumenta o risco de ter doença de Alzheimer. O outro seria, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo. E dentre os fatores genéticos, a gente tem a alteração de alguns genes que são mais importantes nos casos de doença de Alzheimer de início precoce. É a doença que começa antes dos 65 anos. Em torno de 5% desses pacientes vão ter alguma alteração genética associada com uma história familiar de doença de Alzheimer. Então, nesses pacientes, os fatores genéticos são muito importantes. No grupo de doença de Alzheimer de início tardio, você já tem um conjunto de fatores associados. É uma doença que a gente chama de poligênica. Então você não consegue determinar um gene específico como causador na maioria dos casos. A doença costuma ser uma doença de Alzheimer esporádica. Como é feito o tratamento? A doença de Alzheimer, basicamente, ela é caracterizada patologicamente por um depósito de proteínas, como beta-amiloide, proteína tal, que são proteínas tóxicas para o neurônio. Sendo tóxicas, elas levam à morte e neurodegeneração celular. Então, o paciente passa a ter uma perda de células do cérebro, por exemplo. Então, nesses casos, o que a gente usa de medicação hoje é uma medicação que tenta aumentar os neurotransmissores. Infelizmente, a gente não tem ainda nenhum tratamento curativo. Existem muitas pesquisas sendo feitas, mas até hoje não existe nenhum tratamento curativo. O tratamento é basicamente sintomático. Ele tem como objetivo melhorar os sintomas, aumentar a qualidade de vida do paciente e tentar desacelerar a progressão da doença. Então, dentre os tratamentos, nós temos os farmacológicos e não farmacológicos. Então, pessoal, aqui no Hospital Santa Marta, nós temos um grupo de especialistas que pode auxiliar nesse diagnóstico e pode também proporcionar o melhor tratamento para esses pacientes. Eu queria que ficasse como última mensagem que essa doença é uma doença muito importante, muito prevalente e que causa muita morbidade e sofrimento tanto para o paciente quanto para os familiares. Então, quanto mais cedo ela for diagnosticada, mais cedo ela puder ser tratada, melhor vai ser para o paciente e mais qualidade de vida ele vai ter. Então, se você tiver alguém próximo de você que você acredita que possa ter os sintomas, procure um neurologista, um médico especialista, porque eu tenho certeza que assim você vai conseguir com que esse paciente tenha mais qualidade de vida e viva melhor. Obrigada!